E aí, gostaram do meu corte? Chegamos ao penúltimo grupo, o grupo E. Aqui temos um forte favorito para o torneio inteiro, mas que ainda tem que se provar para valer e mostrar isso na prática. Estou falando, claro, da Argélia. A tradicional Argélia vem para essa Copa Africana querendo não repetir os vexames das duas últimas Copas Africanas. Nos dois torneios anteriores, a Argélia fez a façanha de ficar em último em seus grupos, que nem eram complicados, ficando atrás de Serra Leoa em 2022 e Mauritânia em 2024. Desde então, eles estão sob o comando do Vladimir Petkovic, que foi técnico da Suíça em uma Copa e 2 Euros, e fez um trabalho bem interessante com os suíços. Teve alguns grandíssimos jogos e resultados com eles, então não preciso falar que é um técnico qualificado. Sob seu comando, a Argélia teve apenas 2 derrotas e 3 empates, mostrando que se adaptou bem para o cenário africano. Mas ainda não puderam se provar muito com grandes adversários, que é a grande questão que fica com essa seleção. Tem um time foda no papel, bom técnico e tem conseguido resultados, mas considerando os 2 vexames passados, você fica com desconfiança dessa Argélia. Como eu falei, tem um time foda no papel. No gol não tem destaques, mas vale mencionar que eles têm à disposição o filho do Zidane, o Lucas Zidane, o que é bem interessante. Na zaga eles devem contar com o grande Ben Sebaini e o Mandi, que fez uma boa temporada pelo Lille, tendo jogado anos na La Liga no passado. Já nas laterais, o time é mais fraco. O que é irônico, porque o Ben Sebaini era um baita lateral na época que ele jogava no Mönchengladbach, mas hoje, tanto por clube quanto seleção, ele fica na zaga. As opções que eles devem usar mesmo nas laterais são de um lado o Aït-Nouri, que vinha jogando muita bola na Inglaterra, mas esse semestre foi bem pouco usado pelo City, então não sei se ele vem na sua melhor forma, e o Radian, que é um destaque da Superliga Suíça. E do outro lado devem usar o Atal, que já jogou muita bola com a camisa do Nice, mas esse semestre parece estar fazendo pouca coisa lá no Catar, e a novidade, provavelmente titular, o Belgali. O meio campo é o ponto forte da Argélia, múltiplas opções boas e possibilidades interessantes de formação. Pelo que tenho visto, eles devem jogar com 2 volantes e um meia mais avançado. Imagino que usem de volante o Zerrouki e o Benasser, cara que vem jogando muita bola no Milan, mas sofreu uma lesão séria no passado e desde então foi emprestado para o Marselha e agora o Dinamo de Zagreb, meio que para recuperar o ritmo competitivo. Quem sabe na temporada que vem ele não volta para o Milan. De qualquer forma, pela história dele, ele tem moral para ser o titular na posição. Além desses 2 volantes, eles também podem contar com a opção do Boldawi, que é um bom jogador do Nice. Daí para a posição de meia mais avançado, eles têm 2 opções muito boas da Bundesliga, o Shaib e o Ibrahim Massa, além de ter as opções do Zorgani e o Aouar. É realmente um bom meio campo esse da Argélia. O ataque tem certamente sido produtivo, bastantes gols feitos, tem opções muito boas nas pontas, mas também um problema. É quase tudo ponta direita. O único ponta esquerda nato é o Boubina, que atualmente é o artilheiro da Champions Asiática. E o Mahrez é ponta direita e vai ser o titular absoluto, deixando os outros pontas para serem ou reserva dele, como acho que pode ser o caso do Kebal, que é uma das grandes revelações dessa liga até o momento, que pode ser que acabe sendo mais usado no meio campo no final, ou para serem improvisados na ponta esquerda, como pode ser o caso do Hadi Moussa, que tem experiência atuando pela esquerda. Mas provavelmente a combinação que eles devem mais usar é o Mahrez na direita com a Moura na esquerda. Ele é centroavante de ofício e um baita centroavante, mas pode jogar pelos 2 lados das pontas. E daí como centroavante mesmo, eu imagino que vão usar o Bounedjah, cara que há anos faz muito gols lá no Catar e é um nome experiente da seleção. Realmente é um time muito bom esse da Argélia, realmente, ele pode fazer grandes coisas nessa Copa Africana. Mas ainda que vai ser num país vizinho, então é fácil para a sua torcida ir até lá, encher os estádios. Mas, antes de tudo, eles têm que afastar os fantasmas das 2 últimas Copas Africanas. Burkina Faso, um dos melhores times africanos a nunca ter jogado uma Copa do Mundo. Eles bateram muito na trave em 2014, quando foram eliminados por gols fora de casa contra a Argélia. Então quem sabe eles não venham para esse torneio com uma vontade de dar uma revanche, um troco nos argelinos. E certamente com força. Há mais de um ano sob o comando de Brahma Traoré, os burkinabes fizeram uma campanha de eliminatórias para a Copa muito digna. Infelizmente, fatores fora de seu controle não os permitiram se classificar para a repescagem, ficando de fora apenas pelo seu saldo de gol ser um gol a menos que o da Nigéria. Uma pena, porque é um time sólido, começando pelo gol. O Hervé Kofi está fazendo uma temporada muito boa na Ligue 1, se mostrando um dos melhores goleiros da liga atualmente. O sistema defensivo de Burkina Faso tem nomes fortes de destaque, porém esse não é um time que eu caracterizaria como defensivo e pouco vazado. Sofreu um bom número de gols nas eliminatórias. Mas como disse, tem nomes fortes aqui para melhorar isso, como talvez o melhor nome da equipe, o grande zagueiro Tapsoba, que deve jogar junto com o Issoufou Dayo, podendo contar com o Digiga como alternativa. Nas laterais temos nomes interessantes, o Issa Kaboré deve ser o titular e jogar com ou o veterano Iago ou a novidade Kouassi, que faz uma liguinha interessante. O meio campo é facilmente a parte mais fraca do time, mais limitado em termos de opções. Devem ter de volante aqui o Ouedraogo, que tem como opção de alternativa ou para jogar junto com ele o Blati Touré.
e também tem o Gustavo Sangaré. O ataque, por outro lado, é mais atrativo e produtivo nas eliminatórias. Fizeram até mais gols que o Egito, que estava no mesmo grupo que eles. Devem jogar com o Otarra de um lado e o jovem Irie do outro, que teve uma temporada decente na segunda francesa passada, mas esse semestre, agora na Bundesliga, foi muito pouco usado. E de centroavante deve contar com o veterano Bertrand Traoré, cara que acumula temporadas decentes em boas ligas. Como vocês podem ver, é um time com recursos esse de Burkina Faso, mas tem pouca profundidade de elenco. Pode sonhar com algo nessa Copa Africana e quem sabe ameaçar o favoritismo da Argélia nesse grupo? Guiné Equatorial pode não parecer, mas é um time chato de enfrentar em Copa Africana. Desde 2012 eles jogaram 4 Copas Africanas e passaram da fase de grupos em todas elas. E agora vão tentar manter esse histórico, vindo de uma fase bem turbulenta deles. As eliminatórias de Guiné Equatorial para a Copa não foram boas, mas muito por causa de coisa fora de campo. Perderam 3 jogos por WO, 2 por uso de jogador irregular e o último por não terem conseguido comparecer ao jogo. É uma situação longe do ideal, visto que esse é um time relativamente limitado e que seria bom vir com tudo bem tranquilo para competir melhor com os 2 mais fortes do grupo. Eles ainda vêm sob o comando de Juan Micha, que havia classificado eles para as 2 últimas Copas Africanas e agora vai liderá-los na sua 3ª seguida. A defesa do time não é tão vazada assim, devem usar na zaga o Saul Coco, o melhor jogador da equipe hoje, junto com o Esteban Orozco. Nas laterais eles contam com a porra de um jogador do Amazonas, o Brasil está representado nessa Copa Africana, o Carlos Acapo, que veio de umas temporadas de La Liga e depois da MLS, antes de ter a honra de ser rebaixado para a nossa Série C. Ele deve jogar junto com o Ndong na outra lateral. O meio de Guiné Equatorial é uma área mais forte do time, deve ter como volante o Omar Mascarelli, que é o nome de mais qualidade do time, experiente de grandes ligas. Também tem o Pedro Bianchi, titular na Série B italiana, e além desses, tem também o Pablo Gané e o Santiago Eneme. O ataque de Guiné Equatorial vem meio fraco até, o time não vem produzindo tantos gols assim. Quase todas as opções deles são de centroavantes, só o Josete Miranda de ponta mesmo, então vão ter que improvisar alguns aí, como o Iban Salvador, que deve jogar de ponta, e o capitão do time, o Ensui, deve jogar centralizado. Ele que foi artilheiro da última Copa Africana, por incrível que pareça. Não é um grande time, mas tem experiência em ser chato nesse torneio. Podem dar trabalho. Mas olhando seu retrospecto recente, as turbulências fora de campo, eu diria que a briga deles mesmo será para tentar avançar por meio do 3º lugar. E chegamos ao último time de hoje, o Sudão. Seleção cujo país passa por uma guerra civil terrível. Vamos tentar buscar trazer um pouco de alegria e orgulho nesse momento horrível de seu país. A guerra de quase 3 anos obviamente afeta a seleção, que não pôde mandar seus jogos em casa nas eliminatórias e cujos jogadores, majoritariamente atuando na Liga Sudanesa, são obrigados a terem que sair do país. Só o fato de estarem aqui já é um feito grande, mas ainda que eles se classificaram na frente da gigante Gana. E curiosamente, eles são treinados pelo ganês Akwasi Appiah, que foi quem classificou e comandou Gana na Copa de 2014. É um cara com experiência interessante, e seu trabalho com o Sudão tem sido bem respeitável. Classificou o time para esse torneio e foi até bem nas eliminatórias para a Copa do Mundo, dentro das expectativas da seleção. Eu tinha mencionado no meu vídeo do Grupo C que a Tunísia havia mandado um time com bastante jogadores principais para a Copa Árabe que está rolando no Catar agora. Mas eles não foram os únicos africanos a fazerem isso, o Sudão também fez, e fez até mais. Quase todo o elenco dessa Copa Africana jogou a Copa Árabe nesse mês, e não foram bem, ficando em último no grupo. Meio que não valeu a pena desgastar esse elenco com isso. Elenco que, como eu disse, é majoritariamente baseado na liga local. Bem, nos 2 grandes do país, o Al Hilal, não confundir com o da Arábia, e o Al Merrikh. A liga tá parada, mas os clubes não. Os 2 estavam jogando na liga da Mauritânia temporada passada e agora estão na liga de Ruanda. Bem louco isso. Não é um grande nível de futebol, mas o Al Hilal do Sudão se mostra até que bem competitivo dentro das competições africanas. Não é um time bobo. A defesa da seleção vem até bem, não sofre tantos gols assim para uma seleção do seu tamanho. Na zaga eles devem contar com o Said Ahmed e o Mustafa Karchun. Nas laterais eles deveriam contar com o Capitão Camille de um lado e possivelmente o Barglan do outro, o único jogador da seleção que atua na Europa, jogando na 2ª divisão holandesa. No meio campo podemos esperar ele usando o volante Taifour, que joga na Tunísia, o meia central Kidir e o Abdel Raouf. O ataque do Sudão é bem fraco, produz bem pouco, só fizeram 3 gols em seus últimos 9 jogos. Mas tem alguns nomes mais fortes aqui de seu time. O Moeisa joga na Tailândia e está na artilharia do campeonato, e o Abdel Rahman é um destaque do Al Hilal e artilheiro da seleção. Ele também é centroavante e deve ser o titular, mas é possível que os 2 joguem juntos, fazendo uma dupla de ataque. É um time bem limitado esse do Sudão, mas não é peso morto, eles sabem dar trabalho. Não imagino muito a briga deles sendo com Argélia, Burkina Faso. A briga deles mesmo será com Guiné Equatorial para tentar avançar por meio do 3º lugar. Indo às previsões, eu acho que Burkina estreia empatando com Guiné Equatorial, enquanto a Argélia estreia bem. Na segunda rodada, eu acho que a Argélia vence Burkina Faso num jogo meio apertado, enquanto Guiné empata com o Sudão. E na terceira rodada, eu acho que a Argélia vence de Guiné Equatorial de forma meio apertada, enquanto Burkina Faso se resolve bem contra o Sudão. É isso, pessoal. Mais um grupo concluído.
Eu tô bem interessado nesse grupo, quero ver a Argélia em ação, ver se eles entregam tudo que se espera deles, ou se vão decepcionar de novo, que nem nas duas últimas Copas Africanas. Fiquem de olho, pessoal, se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo. Logo, logo sai o último vídeo da fase de grupos do grupo F, o grupo da morte.